Daqui a pouco vai começar mais um programa Infância em Foco. E no programa de hoje nós vamos falar sobre escolaridade para as crianças de 0 até 6 anos de idade. Então, todas as dúvidas que você tem, como por exemplo, qual é a idade ideal para você matricular um filho na escola e outras dúvidas também relacionadas à educação e à escolaridade na primeira infância, a gente vai tirar juntos aqui no programa de hoje. Então, te vejo daqui a pouco. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. Olá, está começando mais um programa Infância em Foco. Eu sou Mara Camargo, apresentadora deste programa, e para você aí de casa eu quero desejar as boas-vindas. Pode chegar que a casa é sua. Aqui é o programa ideal para a gente conversar sobre a infância. Falamos muito principalmente sobre a primeira infância. E no programa de hoje é um tema que eu tenho certeza que muita gente aí de casa tem dúvida. Estamos no final do ano e chega essa época, vem aquela indecisão para quem ainda não tem as crianças na escola. E agora? Qual será que é o momento ideal para eu matricular o meu filho? Como fazer a escolha da melhor escola? O que eu preciso saber sobre a escolaridade? Então, por isso eu trouxe uma convidada especial para conversar com a gente sobre esse tema, tirar todas as dúvidas, acalmar o seu coração se for necessário. Por isso eu quero apresentar para vocês hoje ela, que é consultora pedagógica do Sistema Piaget. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que é esse Sistema Piaget. E ela tem formação em mestrado em Educação e Currículo. Eu estou falando da Célia Andrade. Célia, seja muito bem-vinda ao programa Infância em Foco. Obrigada. É um prazer te receber aqui, Célia, principalmente para a gente conversar sobre esse tema, porque realmente eu vejo que é uma dúvida muito recorrente dos pais. Chega essa época de final de ano, começa a ficar aflito, né? Será que eu devo matricular o meu filho na escola? Qual é o melhor momento? A gente sabe que a idade máxima permitida, né? Ou seja, a partir dos 4 anos já é uma obrigatoriedade ter os filhos matriculados na escola, mas também vem aquela questão, será que é uma idade ideal? Você, como profissional, eu vou querer saber a sua opinião sobre isso, o que você aconselharia, o que você pensa sobre isso, mas antes, claro, da gente começar o nosso bate-papo, eu quero conhecer um pouco mais sobre você, saber quem é a Célia Andrade, como que surgiu essa paixão pela área da educação. Conta um pouquinho pra gente, Célia. Realmente a educação é uma paixão. A minha história, eu venho da área de exatas e
né, trabalhei em indústrias, trabalhei como secretária de gerência, depois eu trabalhei na área de compras, fui compradora. E uma coisa que sempre me inquietava era quando eu olhava para os meus filhos e não estava satisfeita com o ensino que eles recebiam pelas escolas. Estou falando isso de escolas tanto da parte pública quanto de uma escola particular. E comecei as minhas pesquisas, né, em relação à escola. Foi quando eu decidi que eu queria mudar, né, que eu queria fazer uma outra graduação voltada para a educação. Então eu voltei para a faculdade, eu fiz pedagogia, né, pedagogia plena, que dá direito a você trabalhar como um diretor, como um coordenador. Depois eu voltei o meu foco para os anos iniciais, para saber como que havia todo esse processo da criança, né, no ensino ali do 1º ao 5º ano. Não fiquei satisfeita, fiz uma especialização na área, né, das crianças ali dos anos iniciais. Fui para a educação infantil, né? Fiz a formação também em educação infantil. Depois eu fiz a especialização em educação e saúde, porque eu percebi que eram duas coisas que estavam ligadas. A forma com que a criança aprende, a forma com que ela desenvolve, o prazer que ela tem, né, ao escrever e ler e de estar ali na escola. Fiz a psicopedagogia, porque durante esse processo todo eu observei que na escola havia, né, ali muitas crianças com dificuldade de aprendizagem e como que eu poderia entender e fazer com que elas caminhassem um pouco mais. E aí, a partir desse momento, aquela paixão cresce, você busca sempre mais, né? E aí é um caminho sem volta. Você realmente vai buscar porque você olha uma sociedade e você quer colaborar para que essa sociedade tenha ali ganhos, né? E que esses ganhos sejam significativos, mas pela educação. Perfeito. E Célia, eu fiquei curiosa com um ponto, porque assim, é interessante que você observou algo que não estava legal na educação, no sistema de educação ali dos seus filhos. Você não é daqui da cidade de Leme, né? Não. É de outra cidade, então só para deixar isso claro aqui também, porque acredito que também varia muito de cidade para cidade, o método da rede municipal, mas eu achei interessante isso, porque assim, eu gostaria de saber como que você identificou essa falha, essa lacuna, porque o interessante é que você observou, você soube observar os seus filhos, isso sem ser formada na época. Então, é interessante a gente passar isso para os pais também. Como que a gente pode identificar se o nossos filhos, no caso, eles estão sendo conduzidos de uma forma eficiente, se essa educação realmente está levando para o caminho que a gente gostaria. Como que você identificou isso e passa para a gente como que nós também podemos fazer dessa mesma forma? A primeira observação que eu tive é que a educação, ela teve mudanças muito, assim, foi um processo muito lento, né, da minha educação para a educação dos meus filhos. Então, eu observei que coisas que eu tinha aprendido há 30 anos atrás, continuava usando-se a mesma metodologia. E durante o processo que você vai vivendo, que você vai observando, você começa a detectar, né? Existem alguns indicadores que vão mostrando que aquilo que você aprendeu na escola não faz sentido para a sua vida e muito menos para a sua parte profissional. Então, você acaba sendo uma mão de obra desqualificada e mesmo você tendo um diploma, você não chega num ponto desejado. E dentro, né, assim, quando nós falamos em relação à profissão, mas existe um ponto mais significativo que somos nós. Qual é a diferença que nós fazemos como sujeito dentro de uma sociedade diversificada? Em que momento que eu vou me destacar? Como eu vou ser vista? Então, nós temos 2 pontos. Ou eu me destaco, ou eu me torno invisível diante de uma sociedade. Nossa, bem, eu quero entender um pouco melhor sobre isso depois. Mas eu quero ir direto na dúvida, que acredito que muita gente já quer ter as respostas para essa pergunta,
embora nesse programa a gente não vai focar em adaptação escolar, inclusive tem um programa que já foi gravado sobre isso, vou só dar uma pausa para ensinar o pessoal de casa. Pessoal, se vocês estão assistindo pela SP2, a TV Leme tem um aplicativo também. Então, se você entrar no aplicativo TV Leme, que é totalmente gratuito, lá embaixo na tela inicial vai ter uma esfera, clicou na esfera, tem todos os programas. Encontrou o Infância em Foco, você consegue acessar a playlist de todos os programas e lá tem um em que a gente falou sobre adaptação escolar. Mas para acalmar um pouquinho o seu coração, eu vou querer entrar um pouquinho nesse mérito agora aqui com a Célia, que a dúvida que eu tenho, Célia, a dúvida principal é assim, o meu filho, por exemplo, eu coloquei ele na escolinha com 1 aninho de idade. Meu Deus, como eu fui julgada por conta disso. Pra que colocar essa criança assim tão nova, 1 aninho, vai ficar doente, não daria pra ter esperado um pouco mais. Só que a minha sensação é de que foi a melhor escolha, a melhor decisão que eu tive. Porém, eu sei que cada família, cada pessoa tem uma realidade diferente, só que agora eu quero ouvir uma opinião profissional de uma pessoa que está todos os dias trabalhando com crianças, trabalhando com desenvolvimento, trabalhando com educação, que estudou muito para isso. Qual é a sua opinião profissional sobre as crianças entrarem com 4 anos de idade, que é a idade obrigatória? Eu vejo assim de uma forma positiva. Hoje em dia, né, os pais eles precisam trabalhar. Muitas vezes não é nem por uma questão de precisão, mas é uma realização pessoal, não é? Você se forma, você tem uma carreira e você também escolhe ser mãe. Você escolhe construir uma família. E muitas vezes os nossos filhos ficam em casa, né, com uma babá. Só que a babá ela tem uma outra função, que é de cuidar da criança. E quando eles vão para a escola, há uma sistematização, né, de um aprendizado. Então, eles vão trabalhar a coordenação motora, eles vão aprender assim, a conviver, né, com o outro, com o diferente. Eu sempre trago uma referência que é na diversidade que se encontra a unidade. Então, tudo isso faz com que eles vão se desenvolvendo. E quando eles ficam em casa, geralmente é somente uma pessoa. E o campo de conhecimento deles é muito restrito. E o campo de conhecimento da escola é infinito. É um leque enorme, né? E isso só traz benefício para a criança. E o que você diria, Célia, sobre as mães que estão nessa dúvida, né, sobre os benefícios que a escola traz ou não? Você falou um pouquinho sobre cada um, mas eu gostaria que nesse momento você se aprofundasse um pouco mais sobre tudo que a escola é capaz de desenvolver na vida de uma criança e principalmente focando aqui neste momento nas crianças da primeira infância, porque no programa a gente fala da infância como um todo, mas a gente dá uma ênfase maior na primeira infância, que é uma fase em que o desenvolvimento é acelerado, né? O desenvolvimento deles, a forma como eles aprendem, a forma como eles absorvem as informações, e isso é algo que eles vão carregar para o resto da vida. Então, a gente tem que ter, sim, um olhar mais crítico, um olhar mais atento para as crianças nessa primeira infância. E eu gostaria que você trouxesse, nesse momento, todos os benefícios que o ambiente escolar pode proporcionar para essas crianças. Geralmente, quando nós pensamos nos nossos filhos na escola, nós já imaginamos um ambiente para ele. Então, nós já vamos idealizando o modelo de escola, o que eu quero para o meu filho, não é? E aí eu vou escolher uma instituição para que o meu filho vá estudar. Então, eu faço uma pesquisa. Depois que eu faço essa pesquisa, eu vou ver a parte didática. Qual é o material que essa escola utiliza? Qual é a metodologia usada? Então, são especialistas, né, que estudaram, que são da área, que faz um desenvolvimento organizado de conteúdos essenciais para que as crianças aprendam.
Então, ali eles vão desenvolver a criatividade, eles precisam ser felizes, não é? Ninguém aprende sendo infeliz. Então, a criança tem que gostar, ela tem que querer ir para a escola, né? E muitas vezes, quando chega na hora que você vai buscar a criança, ela vai falar, não, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Então, você vê que ele está gostando daquele ambiente. Então, a escola, ela traz ela proporciona, né, esse desenvolvimento para a criança. E eu gosto muito de uma frase do Einstein, que ele fala sobre essa questão do conhecimento, da imaginação e da criatividade. Então, toda criança, né, que tem esse desenvolvimento criativo, né, que ela busca, ela se diverte. Então, a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, ali é o campo propício para que ela possa crescer, para que ela possa aprender e ser feliz. E uma coisa que a gente fala muito aqui no programa também é o quanto as crianças na primeira infância, nessa idade do 0 aos 6 anos de idade, o legal é que elas aprendem brincando, né, Célia? É uma coisa que acontece ao contrário. Os educadores, os pais entram no universo da criança, ou seja, no universo lúdico, para eles aprenderem. E por que eu trago essa abordagem aqui agora? Eu já ouvi falar assim, nossa, mas eu não vou levar meu filho com essa idade na escola, porque eu tenho uma amiga que o filho dela vai lá, eu pergunto o que que faz, e eles só ficam brincando. Brincar, ele brinca em casa. Então, eu vejo que tem muito ainda essa confusão, mas as crianças, elas estão brincando, mas tem toda uma ciência ali por trás, né? Sim, eu sempre brinco com os pais, né? Brinco com as minhas alunas de faculdade, brinco ali com os meus professores que eu estou formando e eu comento com eles, né? Brincadeira é coisa séria. Na realidade, todo esse modo que nós temos, que é um equívoco, né? De falar que, não, eu não vou levar minha criança lá na escola para brincar. Mas a brincadeira, na realidade, é uma projeção do futuro. Então, vamos pensar ali, quando eu estou brincando com uma boneca, organizando a minha casinha, é a minha futura casa, né? Os meninos, quando brincam de iate, o avião, um carro, muitos depois eles vão ser pilotos, outros, né, o carro passa a ser um instrumento de trabalho. Existem vários casos que são interessantes em relação a isso. Eu faço consultoria numa escola e achei muito bacana o relato de um dos diretores, que tinha uma criança que desde da educação infantil ele era vidrado em carro. Então eles perguntaram o que ele gostaria de ser, né? Ele falou que ele queria ser mecânico de carro. E conforme ele foi crescendo, foram perguntando, cada vez afunilando mais. Tudo bem, você quer ser um mecânico, mas de qual carro? Qual modelo? Aí ele falou, eu quero ser um mecânico da Ferrari. Então ele falou, muito bom. Então você vai buscar, estudar, descobrir tudo o que esse carro precisa, né? Se é um carro tecnologicamente de ponta, é uma mão de obra escassa, né? Ele provavelmente não vai precisar de manutenção, mas pesquisa sobre isso. E eu fiquei sabendo que em São Paulo tem um local que provavelmente seja, vamos pensar assim, que seja uma oficina da Ferrari, e hoje ele é um dos funcionários lá que trabalha com eles. Olha, que caso. Então, isso vem daquele momento de ser infância, criança, né? Da infância. Então, tudo que nós vivenciamos ali, nós provavelmente vamos viver enquanto adulto. Perfeito, Célia. Gostei muito dessa reflexão já do nosso primeiro bloco, esse aprendizado, já foi uma aula para mim. E depois do comercial, eu vou querer entender melhor sobre o sistema Piaget. O pessoal de casa vai entender a importância de uma escola ter um sistema, ter uma metodologia. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Te vejo depois dos comerciais. Com uma
proposta diferenciada, a escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. Estamos de volta nesse bate-papo sobre escolaridade infantil, tirando todas as dúvidas aqui sobre a sua criança na escola, como que funciona, o que ela desenvolve ali dentro. Mas antes de retomarmos ao nosso bate-papo, eu quero dar um recado muito especial para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. E como você pode perceber, quando o assunto é escolaridade para crianças da primeira infância, a escola Primeiros Passos é realmente uma ótima escolha, porque ela é especialista no assunto. E falando na Primeiros Passos, ela é uma escola aqui de Leme, acredito que a única, a Célia vai confirmar essa informação para mim agora, acredito que a única que é atendida pelo sistema Piaget. É isso mesmo, Célia? Isso mesmo. É a única mesmo, sabia que eu estava certa. E agora, Célia, a gente quer entender melhor o que é esse sistema Piaget, por que a escola Primeiros Passos escolheu vocês, como que os alunos ali da escola são beneficiados com esse sistema. Conta um pouquinho mais pra gente sobre ele. O sistema Piaget, ele é um sistema que ficou famoso, não é? Pela forma com que ele nasceu. Então, existe um colégio que é chamado Colégio Piaget, fica em São Bernardo do Campo, tem mais de 45 anos, então ali iniciou todo o processo, não é? Então, todo esse material que é desenvolvido, foi desenvolvido com os professores na sala de aula. Então, são os conteúdos que são trabalhados, eles são vivenciados antes, né, de ter ido para o editorial. Então, em 2000 que nasceu o sistema Piaget. Então, é o primeiro sistema, né, no Brasil que nasceu de um colégio. Então, ele não nasceu de uma teoria, ele nasceu de uma prática. Então, a teoria e a prática caminham juntos. E isso faz com que esse sistema faça diferença na escola. Então, é algo que foi praticado na escola, funcionou, deu certo. O que deu resultado ia para as outras escolas. O que não desse, vocês adaptavam. Não seria assim uma adaptação, né? Como existe o colégio de aplicação, então, por exemplo, uma escola que adota o nosso material, ela vai até o colégio e ela vê in loco
todo o processo, né, de como que o material é construído. Então, elas visitam as salas, elas conversam com os alunos, então elas conseguem entender por que esse material faz, né, essa diferença, por que a aprendizagem das crianças são significativas, tem um sentido para a vida dela. Ah, agora entendi como que funciona, que legal. Então eles vê bem de pertinho como que é. Sim. E uma dúvida que eu tenho, Célia, até, desculpa se for uma pergunta muito boba, assim, mas toda escola tem um sistema, tem uma metodologia, ou o sistema Piaget tem, lógico, cada sistema tem algo que se destaca, se diferencia um do outro, mas normalmente toda escola tem. Uma metodologia? Isso. Todas as escolas deveriam ter, não é? Tá. Às vezes, por uma confusão ou mesmo falta de conhecimento, né, teórico, as escolas acabam, os pais vão procurar a escola, mas qual que é a metodologia utilizada? E elas não vão saber ali explicar. O que seria uma metodologia? É a forma que alguma coisa acontece. Então, o Piaget ele trabalha com metodologias ativas, então ele convida o aluno a participar e a construir o conhecimento dele. É diferente de uma metodologia passiva, né, que era aquele mais ensino antigo, tradicional, em que nós decorávamos palavras, textos, e quando nós precisávamos fazer uma prova, né, um exame, nós líamos aquele texto e para responder nós buscávamos no texto a resposta. E esse processo de uma metodologia ativa é ao contrário. O aluno participa da construção do conhecimento dele. Então, é um método totalmente diferente. Ele aprende na prática. Nossa, é bem interessante isso, porque realmente, na nossa época era bem assim, né? Se não estivesse no texto, então eu lembro assim, como que era estudar para uma prova? A gente tinha que decorar o texto. Decorou o texto, ok, você vai bem na prova. Não decorou o texto, se de repente uma frase estivesse errada, eu entendi a linha de raciocínio, mas uma frase estava errada, aquela questão eu poderia levar um meio certo. Ou seja, não tinha senso crítico. E aí eu achei interessante que antes da gente começar a gravar, você trouxe essa abordagem. Você falou um pouquinho comigo sobre isso, do quanto o sistema Piaget beneficia os alunos por formarem crianças já com senso crítico, crianças questionadoras. E, nossa, isso eu acho demais, né? Porque dá mais autonomia, as crianças não ficam alienadas, elas conseguem pensar por conta própria. Mas eu gostaria de entender um pouco melhor como que vocês fazem isso, o que as crianças fazem ali dentro, como que as professoras conduzem para que isso aconteça. O nosso material, vamos pensar aí na educação infantil. Então, nós temos o nosso material, né, a partir das crianças com 2 anos e vai até os 5 anos. Então, toda essa organização do conteúdo é dentro da realidade da criança. São coisas que ela convive, né? Na educação infantil, nós temos lá vários, né, ali uma linguagem apropriada para que ela possa compreender. Então, ela parte de contextos reais para que ela entenda o texto maior que é a vida, o mundo pelo qual ela está inserida. Mas isso sempre dentro de uma realidade. Então, ela vai tendo esse desenvolvimento, tendo esse olhar. Então, a gente sempre parte de coisas do cotidiano que ela conhece. E, a partir dali, ela vai ampliando o olhar dela. Então, na educação infantil, nós trabalhamos com gêneros textuais diversificados. Nós temos a culinária, as cantigas, né? A história em quadrinhos, contos de fadas. Então, todos esses gêneros proporcionam para ela uma compreensão da realidade na qual ela está inserida. Que legal, Célia. Eu tô gostando muito de conhecer mais de pertinho, né? Que o meu filho, ele tá na escola, então eu acompanho ali pela apostila. E falando em acompanhar, uma dúvida também que eu tenho, porque assim, por exemplo,
a Paula, né, que é a diretora ali da Primeiros Passos, a gente observa o quanto ela realmente é muito firme ali para que tudo aconteça da forma como é para acontecer, para que o sistema realmente seja aplicado, para que todos falem a mesma língua, para que siga. Porém, até a gente conversou sobre isso, você esclareceu muito bem que todas as escolas deveriam ter pelo menos um método, né? Alguns têm um método um pouco mais passivo, mas todas deveriam ter um método, uma metodologia. E eu vejo que pode ser que tenha algumas escolas que até tenham, mas se não tiver ali uma gestão, uma coordenação, uma diretoria que acompanhe, esse método se perde. Um professor aplica, o outro não. E aí quem se prejudica? São as nossas crianças, são os alunos. Então, como que nós, pais, podemos fazer um acompanhamento? Como que a gente pode saber dos nossos direitos? Então, por exemplo, eu sei que ali tem um sistema, como que eu sei que ele realmente está sendo aplicado, como que eu sei que o meu filho está aprendendo. Esse acompanhamento, eu acredito ser muito importante, porque nós pais, a gente tem que ser uma extensão do que a escola ensina, porque a gente está ali no dia a dia. E eu gostaria de entender um pouco melhor sobre isso, sobre esse acompanhamento, para a gente se certificar de que está no caminho certo. Certo. Vamos aí, né, quando você fala assim, que nós deveríamos ser uma extensão da escola, né? Na realidade, eu vejo como uma fusão, não é? A partir do momento que você busca uma escola, você faz uma pesquisa. E a escola, né, como você mencionou a questão dos primeiros passos, né, da diretora Paula, então ela tem um currículo, ela estruturou um currículo, ela, dentro desse currículo, ela viu da proposta pedagógica dela, ela foi buscar um sistema que casasse com a proposta, né, dentro daquilo que ela acredita e do que ela quer formar. Então, ela faz essa pesquisa. Então, quando uma escola vai escolher um sistema para trabalhar, ela não faz isso de uma hora para outra. Então, são horas e horas que ela vai estar ali buscando, analisando, e ela já visualiza aquela criança saindo da escola, que, através daqueles conteúdos que são trabalhados, né, ela desenvolve ali uma competência, né? Ela tem um objeto de conhecimento, que é aquele objeto de estudo, e ela desenvolve habilidades. Então, quando nós muitas vezes, quando nós buscamos uma escola, nós não pensamos nisso. Nós simplesmente estamos levando o nosso filho para a escola. Então, aí fica a grande pergunta, né? Qual é a influência da escola na vida do meu filho? Quais as transformações que ele vai ter durante esse período, né, que ele está aqui na escolarização, como ele está entrando e como que ele vai sair? O que eu busco para ele, né, fazer bem essa pesquisa. Célia, eu vou encerrar por aqui o programa, que ele infelizmente chegou ao fim, mas eu encerro com a sensação de dever cumprido, porque realmente você trouxe todo o esclarecimento necessário, imagino que as principais dúvidas que os nossos pais tinham em casa em relação à escolaridade, você ajudou muito bem. Eu te agradeço por você aceitar esse convite, estar aqui e trazer todo esse conteúdo gigantesco que você trouxe. Muito obrigada. Eu quem agradeço. E as portas estão abertas, tá? Para você sempre voltar, quero te ver outras vezes aqui. Ok, eu fico aguardando o convite. Combinado. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, por você nos acompanhar até aqui. E eu te vejo no próximo programa. Até lá!